Oi, gente, tudo bem? Tô nesse vídeo porque eu tava pensando numa coisa assim, que eu tô querendo falar um pouco, porque eu não tenho muita gente pra falar sobre isso e eu só queria compartilhar algumas coisas que vêm na minha cabeça, assim. Desde muito nova, eu entendi que se eu quisesse aprender alguma coisa, eu teria que fazer isso por conta própria. Eu sempre estudei em escola pública, daquelas que quase sempre faltava professor e não tinha nem estrutura, nem material, porque não tinha recursos, basicamente. E meus pais não tiveram a oportunidade de concluir os estudos, não tiveram a mesma educação que eu tive, então eu nunca tive a quem recorrer assim. E eu sempre precisei me virar. Então isso me fez ser uma pessoa que me tornou autodidata, porque a realidade meio que me empurrou para isso, sabe? E eu sempre procurei saber as coisas sozinha. E busquei, né, ter vários hobbies. Então isso foi algo que eu fui adquirindo com o tempo e eu sabia que eu só iria conseguir se eu fosse atrás, porque eu não dependeria muito dos meus pais assim e de pessoas próximas para me guiar, principalmente quando tinha muita dificuldade. E eu confesso que eu aprendi a gostar disso, de ler muito, de começar aprender idioma sozinha. Eu me jogava em tudo que eu tinha curiosidade. Eu sempre tive projetos, metas e ideias que parecia que o mundo me chamava para muitos caminhos ao mesmo tempo. E só que no meio disso tudo, algo sempre me incomodava, porque eu sempre tive e eu ainda tenho essa sensação de que como se eu devesse provar alguma coisa para mim mesma ou para o mundo, tipo, eu sempre tinha a constante sensação de que eu precisava estar sempre fazendo algo. Então, quando eu não tô fazendo alguma coisa, eu sempre sinto que eu preciso buscar algo. E era como se aprender fosse também uma tentativa de preencher esse vazio, sabe? De que eu nem sabia de onde vinha. Porque, de alguma forma, quando você tá só você pra dentro de você mesmo, você só consegue buscar isso sozinho, sem um apoio aparente. Então, você acaba meio que se fechando de alguma forma pro mundo. E foi o que isso aconteceu comigo. Eu sempre fui muito introspectiva e mais calada do que as outras pessoas. Então, isso foi algo que me prejudicou um pouco, mas eu tô melhorando isso com o tempo. Então, eu até criei esse canal para poder me ajudar a me comunicar e me refletir as minhas ideias e colocar para fora, porque isso também foi algo que eu sempre tive dificuldade de colocar meus pensamentos e ideias e enfim. E a verdade é que por muito tempo eu busquei algo sem saber exatamente o que é. Tipo, como se eu sempre estivesse atrás de algo. E eu sabia que os estudos seriam um caminho para encontrar alguma coisa, talvez a mim mesma. E eu não sei, eu vejo que ter muitos interesses é um presente, mas também é um grande desafio, porque você enxerga tantas possibilidades, tantas direções que você não consegue escolher só uma coisa. E aí vem o peso da dúvida, da indecisão e do medo de fazer a escolha errada, de desperdiçar tempo, potencial e também de você não conseguir fazer tudo que você quer, porque é impossível você aprender tudo, você buscar tudo. Esse é um problema que eu tenho desde sempre e eu não sei se vocês também têm, mas assim, essa busca pelo propósito, entre aspas mesmo, né? Eu percebi que talvez não seja encontrar uma resposta definitiva, sabe? Mas levar a vida com leveza mesmo. Tipo, parar de tentar racionalizar tudo. Porém, isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. E é uma coisa assim que é bem complicado. Acho que tentar não, tipo, não seguir só um caminho
mas também não deixar de escolher fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que isso pode ser uma coisa que pode ajudar, sabe? Quando você tenta achar um sentido no meio da bagunça, sabe? E nesse caos que é a vida. E a verdade é que a gente não precisa, eu acho, de, de ter tudo resolvido na vida, sabe? Um plano claro ou uma missão de vida. Eu acho que isso não existe exatamente. E porque parece que às vezes a gente que tem que escolher entre tantas coisas. E às vezes viver já é o suficiente, sabe? Aprender por prazer, fazer coisas por curiosidade. Mas eu acho que essa sensação, ela sempre vai me acompanhar de alguma forma. Gente, essa é um pouco sobre o que eu tava pensando. Então é isso, gente. Tchau e adeus.